Olá, crianças, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Hoje é quarta-feira, vamos consertar aqui na apostila, nós vamos trabalhar com a apostila na página 10 e 11, tá? E hoje, dia 12 de maio, quarta-feira, né? Vocês sabem que ontem e na segunda-feira vocês fizeram avaliação diagnóstica, né? Então, por isso, a professora está adaptando a apostila dentro da necessidade, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar português e ciências sociais, história, geografia e ensino religioso. E nós vamos trabalhar o tema abolição da escravatura. Vocês sabiam que no dia 13 de maio a gente comemora a abolição da escravatura aqui no Brasil? A escravidão foi abolida definitivamente no papel, né? Oficialmente, no dia 13 de maio de 1888. Vamos fazer uma breve recapitulação. Vocês lembram que nós já estudamos, o Brasil foi descoberto no dia 22 de abril de 1500, né? Então, isso significa 388 anos depois, os negros que vieram da África, escravizados e vendidos para os senhores, né, para os donos de fazendas. Esses negros vieram da África em navios negreiros para serem escravos aqui no Brasil. Trabalhar na mineração, na lavoura. Vocês lembram, a gente já estudou isso. Porém, durante todos esses anos de escravidão no Brasil e também no mundo, né, não era só no Brasil que tinha, onde os negros eram escravos, muitas coisas aconteceram. Então aqui a professora trouxe um pequeno texto com algumas coisas importantes que vocês precisam lembrar. Vamos ler. Abolição da escravatura. Liberdade para todos os povos. A escravidão no Brasil é marcada principalmente pelo uso de escravos vindo do continente africano. Os portugueses trouxeram muitos negros da África para trabalhar como escravos. Eles eram vendidos como mercadorias aos donos de fazendas. Os escravos trabalhavam muito e eram castigados. Muitos fugiram e passaram a viver em quilombos, olha que é importante, que eram povoados no meio da mata, onde eles eram livres. O mais famoso foi o Quilombo de Palmares, que era liderado por Zumbi e ficava no estado de Alagoas. Alguns brasileiros iniciaram uma campanha para que os escravos fossem libertados. Eram chamados de abolicionistas, olha só. Eram os brasileiros que queriam definitivamente que os negros fossem libertados. Então, eles eram chamados de abolicionistas, que eram as pessoas que brigavam pela abolição. Os escravos foram utilizados principalmente em atividades relacionadas à agricultura, com destaque para a atividade açucareira e na mineração, sendo assim essenciais para a manutenção da economia. Alguns deles desempenhavam também vários tipos de serviços domésticos e ou urbanos. A escravidão só foi oficialmente abolida no Brasil com a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. Olha que importante isso aqui. Então, no dia 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea. Foi a lei que liberta os escravos. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, extinguindo a escravidão no Brasil. Os escravos, por fim, conseguiram sua alforria. O que é isso? Sua libertação. A abolição da escravatura não aconteceu do dia para a noite. Vários movimentos antecederam a data. 3 anos antes, 1885, foi aprovada a Lei dos Sexagenários. Pela lei, os escravos que completassem 60 anos eram libertos. Esta era uma forma de ir gradualmente extinguindo com a escravatura. Você também deve ter ouvido falar na Lei do Ventre Livre. Os filhos nascidos depois do dia 28 de setembro de 1871, após completarem 8 anos, poderiam ser libertados, caso o proprietário concordasse.
O proprietário recebia uma indenização do governo, que criou este mecanismo como um instrumento de incentivo à libertação dos escravos. Então, prestem atenção. No dia 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, né? Pela princesa Isabel. Só que antes disso, existiu a Lei dos Sexagenários, olha só, é uma lei que libertavam os escravos com mais de 60 anos, e essa lei foi em 1885. E também em 1871 foi feita a Lei do Ventre Livre. O que é isso? É a lei das crianças que nascessem após esse dia de 28 de setembro de 1871, quando eles completassem 8 anos, eles eram alforriados, ou seja, eles eram libertados. Mas só que o proprietário, o dono deles na época, né, o dono da fazenda, ele precisava concordar. Então, essa criança tinha 8 anos, ela poderia ser liberta. Se o fazendeiro concordasse, ele receberia um incentivo, né, um valor, uma indenização do governo por essa libertação. Foi uma forma como estava sendo incentivada a libertação. Porém, agora, com base nesse texto, vocês vão ler as perguntas, certo? E vão responder as perguntinhas aqui e encontrar as respostas aqui também, no caça-palavras. Combinado? Olha só, e aqui também, ó, nessa época, em 1888, a luta era pela liberdade dos negros, certo? Em 1888. Hoje, porém, a luta é pelo respeito a todos, é pelo fim do preconceito de qualquer natureza, é pelo fim do racismo. Devemos refletir sobre a importância em respeitar nosso próximo, independente de sua etnia, religião, classe social, etc. Deus nos deixou o mandamento de amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, antigamente, lá em 1888, a luta era pela libertação dos negros. Hoje, a luta é pelo respeito a todos os povos. Certo, pessoal? Então, depois de fazer aquela questão, vocês vão fazer essas aqui da página 11. Olha só. Em que data foi assinada a abolição da escravatura? Que nome levou esta lei? Quem assinou? Vamos fazer até o número 6. Aí vem a atividade complementar. Produz um texto dissertativo sobre a escravidão, racismo, preconceito. O texto deve ter no mínimo 10 linhas. Olha só. Não esqueça do título, dos parágrafos, das letras maiúsculas. Essas 10 linhas vocês podem dividir em 3 parágrafos. Vocês lembram o que é o parágrafo, né? Então, olha aqui é para vocês colocarem o título. É para falar sobre o quê? Sobre a escravidão, sobre o racismo, sobre o preconceito. O que vocês pensam sobre isso? Vocês já viram algum caso de racismo, de preconceito, ou já ouviram falar de algum caso de escravidão? Então, vocês vão falar nessas 10 linhas, vocês vão dizer isso. Então, aqui é para vocês colocarem o título, né? E olha só, tem as linhas certinhas. Lembrando que o parágrafo é aquele espaço que a gente dá antes de começar uma ideia, certo? Aqui dá para fazer pelo menos 3 parágrafos. E não esqueçam também que se for citar nome de pessoas, de lugares, tem que ser com letra maiúscula. Por quê, professora? Porque são substantivos próprios. Lembra? A gente já estudou os substantivos próprios. Combinado? E para iniciar uma frase também tem que ter a letra maiúscula. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. E qualquer dúvida, a professora está à disposição. Beijinhos.